Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Livro de Esdras, capítulo de número 5, os versos 1 e 2. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Nós vivemos num mundo em constante transformação. Nós temos uma vida que apresenta muitas características, dentre as quais não está a estabilidade. A vida é volúvel, inconstante, muda bastante. As circunstâncias não são fixas. À medida em que nós seguimos em frente, enfrentamos as mais variadas situações. Já passamos por tudo. Aqueles que dentre nós são mais maduros, já têm mais idade, talvez possam dizer isso com toda a propriedade. Eu já passei por tudo nessa vida. Fases boas, fases ruins, fases em que você acredita que tudo vai desmoronar, fases em que você agradece porque tudo está indo maravilhosamente bem. Esses altos e baixos, essas alternâncias todas. A vida é complexa e nós nunca podemos confiar nas nossas circunstâncias. A nossa segurança não pode estar nas circunstâncias. Isso eu e você já aprendemos. A nossa segurança não está nas circunstâncias, mas está no Senhor, que fez os céus e a terra. O salmo que nos acompanha ao longo da vida, dentre outros, é o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os mares rujam, ainda que as montanhas estremeçam e sejam lançadas para o meio dos mares, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações estremecem, os reinos se movem, ele faz ouvir a sua voz e a terra se derrete. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. São palavras do Salmo 46. Alguns trechos desse salmo que nos ensina tanto tempo que toda a nossa fé tem de estar em Deus, porque se estiver nas circunstâncias, cedo ou tarde nós vamos desmoronar com elas. A vida muda, as circunstâncias mudam. E foi assim em toda a história de Israel, em toda a trajetória desse povo, desde o período dos reis. Quando os reis começaram a governar em Israel, muitas mudanças numa velocidade muito grande começaram a acontecer. A história dos reis de Israel começou com Saul, que foi um rei escolhido pelo povo, que fez o que era mal aos olhos de Deus. Foi rejeitado. E o Senhor conduziu ao trono um homem chamado Davi, homem segundo o seu coração. Davi reinou sobre Israel
expandiu suas fronteiras, foi um belíssimo rei, apesar dos seus defeitos e pecados. Morreu e deixou o seu trono para Salomão, seu filho. Um homem sábio que recebeu sabedoria do alto, mas que um dia, por causa da falsa sensação de estabilidade, começou a confiar muito mais na sua sabedoria do que no Senhor. E o resultado foi catastrófico. Desviou-se de Deus, esqueceu-se dos mandamentos, encheu Israel de idolatria, fez o que o Senhor desaprovava, a ponto de o Senhor tomar uma decisão drástica. A decisão de rachar o reino, dividir a nação. Coisa que só não aconteceu enquanto Salomão estava vivo, por amor a Davi. O próprio Deus disse isso: não dividirei o reino, enquanto estás vivo, Salomão, por amor a Davi, teu pai. Mas quando Salomão morreu, o reino se dividiu. Mais mudanças. Tudo passou a ser diferente. 10 tribos ficaram ao norte. 2 tribos ficaram ao sul, com a capital Jerusalém e o templo. As tribos do norte, desde então, desviaram-se totalmente de Deus. Romperam com o culto, romperam com as tradições, romperam com a história. Esqueceram do Senhor, até que as tribos do norte caíram diante da invasão implacável do Império Assírio, que por um milagre de Deus não conseguiu entrar nas tribos do sul. Estas subsistiram, claudicantes, até que também desmoronaram diante do poder do Império Babilônico, que trouxe talvez a principal fase de dificuldades, sofrimentos e tristezas para a vida dos judeus. Porque a grande maioria dos homens e mulheres de liderança, de atividade profissional especial, os artesãos e todos os que eram jovens, com capacidades e qualidades pessoais, foram levados para o exílio na Babilônia, onde passaram 70 anos. O mundo que eles conheciam mudou completamente. Cultura diferente, terra diferente, geografia diferente, política diferente, rotina diferente, de donos da sua própria história a escravos de uma nação ímpia. Mudanças, altos e baixos. Depois de 70 anos, mais mudança. O Império Babilônico enfraqueceu e um novo império surgiu, o Império Medo-Persa, liderado por um homem chamado Ciro, que tinha uma política imperialista totalmente diferente da babilônica. Se a Babilônia conquistava, destruía e exilava, o Império Medo-Persa conquistava, libertava e promovia, patrocinava o culto, com uma condição: que os recém-libertos intercedessem pelo novo imperador. Ciro sabia o que nós, à medida em que conhecemos a Deus, também vamos descobrindo. Embora nós com a motivação que deveria ser correta e Ciro com a motivação equivocada. As armas da liberdade, da tolerância, do respeito são muito mais fortes do que as armas do ódio, da imposição e da truculência. As nações debaixo do Império Medo-Persa puderam viver nos seus contextos, nas suas terras, com suas divindades e cultos. E Israel, agora Judá e Jerusalém apenas, puderam desfrutar dessa nova fase. Voltaram para a sua terra. Só que mais mudança. A sua terra estava desolada. 70 anos depois, Jerusalém e Judá eram ruínas. As casas não estavam mais em pé, o templo não estava em pé, os muros da cidade não estavam em pé. Sofrimento geral. Mas como Ciro tinha não só libertado este povo para voltar para sua casa, como também tinha incentivado esse povo
a reconstruir a sua vida. Israel, Judá, Jerusalém resolveram reconstruir a sua vida. Muitos reconstruíram a sua casa e todos decidiram reconstruir o templo. Nessa época, Zorobabel era uma espécie de governante dos judeus. Josué, que aqui no nosso texto, ou pelo menos na minha versão, aparece como Jesua, era o sumo sacerdote. A liderança política, a liderança religiosa unidas para reconstruir a identidade religiosa do povo de fé. Começaram a lançar os alicerces do templo. O povo viveu um misto de alegria e tristeza. Alegria porque a reconstrução ia começar, tristeza porque estava na cara que o templo novo não seria nem sombra do antigo. O livro de Esdras, que conta a história desse período, diz que muitos dos mais velhos choravam no dia do lançamento dos alicerces, porque tinham conhecido o templo antigo na sua glória e esplendor, o templo que Salomão tinha feito. E esse que agora começaria não tinha nem traços daquele antigo templo. Esdras diz que os gritos de alegria e os choros de tristeza se misturavam, a ponto de ninguém conseguir identificar onde começava um, onde começava o outro. Acontece que nessa vida que muda tanto, o que é bom parece que dura pouco. E quando você começa a achar que as coisas vão, acontece alguma coisa para dizer para você que não é assim e que elas não vão. O povo estava reconstruindo o seu templo, as nações vizinhas se levantaram para atrapalhar o processo. Na verdade, o raciocínio das nações vizinhas era o seguinte: nós sabemos do que Israel é capaz quando está buscando seu Deus. Então nós não podemos permitir que eles reconstruam o seu templo e refaçam o seu culto. Então algumas nações se ofereceram para ajudar Zorobabel no intuito de, na verdade, atrapalhar. Mas Zorobabel disse não. Isso é tarefa nossa. Então essas nações tiveram outra ideia. Contratar pessoas que se infiltrassem no meio do povo para desanimar os construtores. Você já deve ter vivido isso na sua vida. O diabo levanta gente para desanimar você. Gente com palavras de morte, de desencorajamento. Gente que você nem sabe por que está ali ao seu lado. Você nem sabe o que ela tem a ver com isso, mas tudo que ela diz visa tirar você do foco, tirar você do alvo. Como na história dos sapos que caíram num buraco. 2 sapos caíram num buraco. Os outros sapos da lagoa ficaram em torno do buraco e começaram a dizer: vocês vão morrer aí, esse buraco é muito fundo, nunca vão conseguir sair. Os sapos pulavam tentando sair do buraco e os outros diziam: parem, vocês vão cansar à toa, nunca vão sair daí. Um dos sapos ficou triste, abatido, amuado, encostou-se num canto, mirrou até morrer. O outro pulava, pulava e pulava, e aqueles diziam: pare, você está se esforçando à toa, isso nunca vai dar certo. Mas as patas daquele sapo foram se fortalecendo e um dia ele deu um salto tão alto que ele saiu do buraco. A pessoa que contava essa história para um pastor perguntou: sabe por quê, pastor? E o pastor, no alto da sua sabedoria, disse: porque ele foi perseverante. E o rapazinho disse: não, porque ele era surdo. As nossas avós diziam que é melhor ouvir bobagem do que ser surdo. Mas às vezes é melhor ser surdo do que ouvir o que certas pessoas dizem. E Israel se fez de surdo para essas pessoas. Só que, incansáveis como são os opositores da nossa alegria em Deus, essas nações vizinhas resolveram escrever uma carta para o imperador da Pérsia, que na ocasião já não era mais o Ciro. O Ciro havia morrido, seu filho tinha reinado em seu lugar, mas também já havia morrido. Um rei chamado Dario I tinha assumido o império, mas também ficou pouco tempo no poder. E quando morreu, deu lugar a um rei chamado Artaxerxes, que não tinha as mesmas convicções que Ciro tinha. E quando ele recebeu a carta,
das nações vizinhas a Israel, que dizia o seguinte: se o rei permitir que esse povo restaure o seu culto, reconstrua o seu templo e volte à vida que tinha antes, esse povo vai dar muito trabalho ao rei, porque é um povo rebelde, que não paga tributo, que se acha melhor do que todo mundo, que acha que tem um plano específico para a sua história e que acaba se impondo sobre todos os demais. E o Artaxerxes fica assustado. Promulga na hora um decreto dizendo: parem tudo, parem tudo. Mudanças. Tudo estava indo tão bem. Mudanças. Nós estávamos aqui tão quietinhos fazendo nosso trabalho. Mudanças. Nós não prejudicamos ninguém. Não ofendemos ninguém. Mudanças. Nós nunca nos levantamos contra ninguém. Por que isso? Mudanças. Você acha que um projeto tem tudo para dar certo? Que as pessoas vão ajudar? Mudanças. E essas mudanças desanimaram o povo judeu, a ponto deles abandonarem completamente as obras de reconstrução do templo. Cada um voltou para a sua vida. Sabe aquelas fases que a gente passa, em que a gente simplesmente segue em frente sem alegria, sem brilho nos olhos, sem prazer. Os sonhos ficaram no passado. As mudanças nos convenceram que nós nunca vamos conseguir nada mesmo, que a vida ficou pelo caminho, que basta nos sobreviver. Talvez você esteja vivendo essa fase hoje, eu não sei. Talvez você esteja vivendo uma fase boa, motivada, mas de repente, eu não desejo isso, mas de repente pode acontecer de a mudança chegar e tudo que estava fluindo começa a travar. Quem que nunca viveu isso? Tudo que estava fluindo começa a encalacrar. Não vai. Não anda. Perdas, rompimentos, perseguições. Quem é que nunca passou por isso? Algumas nos desanimam e chegam ao ponto de nos abater totalmente. E Israel ficou totalmente abatido e abandonou o projeto de Deus para a sua vida. Mas aí uma outra mudança aconteceu. Deus decidiu levantar 2 homens para falar ao povo, para incentivar o povo, para desafiar ao povo, para que o povo continuasse. Zacarias e Ageu. Nós temos os textos desses homens escritos na nossa Bíblia. Ageu disse: vocês acham certo que todos moremos em casas apaneladas, enquanto o templo do Senhor está às traças? E se vocês estão tristes e abatidos, porque o templo que está sendo reconstruído não é nem sombra do que existiu no passado, o Senhor está mandando dizer que a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. E Zacarias teve visões de Deus que mostravam Zorobabel, esse governante, muitas vezes temeroso, muitas vezes encorajado, como alguém que Deus ia usar poderosamente, o sumo sacerdote Josué, como um tição tirado do fogo. E aquilo foi entrando na vida do povo, e a coragem foi chegando a tal ponto que o povo decidiu o edito do imperador Artaxerxes e tomar novamente a construção do templo. Como que um avivamento tomou conta da nação. Que é alguma coisa que nós precisamos em alguns momentos da nossa vida. Um sopro novo de Deus. Um ímpeto novo para fazer a obra. Uma alegria diferente, apesar das circunstâncias adversas. Uma certeza de que é possível. O povo retomou as obras, só que aí já não era mais Artaxerxes que estava no poder. Era um tal de Dario II, que recebeu outra carta das nações vizinhas. Só que veja como Deus faz as coisas. Quando Dario II recebeu a carta, ele foi verificar na história do que é que a carta estava falando. E ao invés de ele se basear
no edito de Artaxerxes, ele resolveu se basear no edito de Ciro. E não só autorizou o povo a terminar a sua construção, como também decidiu pagar a conta. Aleluia! Porque quando você ganha coragem de fazer a obra de Deus, Deus levanta até o ímpio para abençoar a sua vida. E o povo pôde então finalizar a obra e consagrar o novo templo ao Senhor. E restaurar a vida, o altar, e continuar cultuando o Deus vivo e verdadeiro que faz milagres. Tem 3 lições aqui, que eu quero apenas pontuar para você rapidamente. Primeiro, a primeira lição que nós aprendemos com essa história toda, e com o modo como Deus levantou esses profetas para falar ao povo, é que nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Anote aí no seu coração. É preciso dar ouvidos à palavra de Deus. Deus fala, irmãos. Deus fala. Jesus nos ensinou que é preciso ouvir o que o Espírito diz. Jesus nos ensinou que se alguém tem ouvidos, que ouça. Todos nós conhecemos o que Jesus chamou de o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus acima de tudo. E o segundo, que ele disse ser semelhante ao primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. Mas nem sempre nós lembramos do contexto em que esses mandamentos foram promulgados. Deuteronômio capítulo 6, o Senhor diz ao povo o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Precede o amar exatamente o ouvir. Quem não ouve não ama. Quem não presta atenção não atenta. Quem fecha o filtro não recebe. Quem está distraído com tantas coisas não pode quedar-se aos pés daquele que fala. Quem está em pecado de repente. Isaías, na sala do trono, via o Senhor assentado num alto e sublime trono, via as abas que enchiam o templo, via os serafins voando de um lado para o outro, mas de repente percebeu que era um homem pecador. Confessou o seu pecado. Foi tocado com uma brasa tirada do altar, seu pecado foi perdoado e somente então ele passou a ouvir a voz do Senhor que falava. Se estamos vivendo em pecado, não ouvimos a Deus, não nos interessamos pela palavra, negligenciamos a palavra, tentamos encontrar as soluções para a vida nas circunstâncias que, como já sabemos, não podem nos salvar, nem nos dar a segurança que queremos, porque são volúveis, são instáveis, são mutantes. Precisamos dar ouvidos a Deus, irmãos. Dar ouvidos ao Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Cultivar vida de oração, quarto secreto. Se nós queremos subsistir nesse mundo que muda o tempo todo, nós precisamos dar ouvidos à palavra que nunca muda, porque podem os céus e a terra passarem, mas a palavra do Senhor não passará. Deus não muda, e Ele tem o controle da nossa vida nas mãos, e Ele quer que nós paremos o que quer que estejamos fazendo para ouvir a sua voz. O Salmo 95 diz: Oxalá hoje ouvisseis a sua voz, e não endureçais o vosso coração. Sensibilidade para Deus, a oração que agrada ao coração do Senhor. Senhor, dá-me sensibilidade para ti. Segundo, nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Deus não só falou ao povo através dos profetas, como também fez promessas ao povo através dos profetas. Diz que restauraria a nação, a sorte da nação,
Zacarias viu um tempo fabuloso para a nação. Ageu falou da glória do segundo templo, que seria maior do que a do primeiro. E de repente ali estava o povo tendo que acreditar nisso. Porque depois de ouvir a palavra, é preciso decidir se nós cremos nela. O mundo muda. De repente o mundo começa a dizer que essas palavras não passam de conto. História da carochinha. Mas nós que conhecemos o Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, seu Filho, morto numa cruz pelo nosso pecado, sabemos que aqui há promessas que não podem falhar. Ele não é homem para que minta. Não é filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele cumpre. Se ele falou, ele faz. O Deus em quem nós confiamos é o Deus que não se esquece de nenhuma das suas promessas, é o Deus que nós chamamos de fiel, porque ainda que nós sejamos infiéis, Ele não pode negar a si mesmo. Dar crédito. Eu conheço a palavra, mas será que eu realmente acredito nela? Eu realmente acredito que é a palavra de Deus para o meu coração? E terceiro, para a gente terminar. Terceira lição que eu aprendo, até para combinar com os outros dois pontos, dar ouvidos e dar crédito, nós precisamos dar passos de obediência à palavra de Deus. O povo, quando ouviu os profetas, em detrimento do edito do imperador que dizia parem tudo sob pena de morte, colocou a mão na massa, assumiu novamente o trabalho e decidiu fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Jesus disse, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem que constrói a sua casa sobre areia. Ouvir é um primeiro ponto, dar crédito é um segundo, e dar passos na direção da obediência é o passo final. De que adianta eu dizer que creio se não obedeço? E às vezes a gente descobre que é só quando dá passos que o milagre de Deus se manifesta. Seria muito melhor para o povo, muito mais cômodo, se Dario, ao assumir o trono, promulgasse um edito dizendo, fiquei sabendo que Israel parou de construir o seu templo e não gostei disso. Então eu estou aqui ordenando que Israel retome a construção do seu templo para adorar o seu Deus. As pessoas seriam surpreendidas por essa mudança de novo, e aí então fariam o que tinham que fazer. Não seria mais cômodo? Seria muito mais cômodo se o Senhor quebrasse o coração do seu marido antes de pedir a você que fosse amorosa com ele. Seria muito mais cômodo o Senhor mudar essa sua esposa terrível antes de pedir a você que seja gentil e carinhoso com ela. Você está sentado num restaurante ou parado numa fila de banco. Deus pede que você fale do amor dele para a pessoa que está do seu lado, à sua frente. E seria muito mais cômodo se Deus desse um sinal de que tudo isso daria certo. Senhor, essa pessoa nem deve ter tempo para me ouvir. Talvez ela já tenha ouvido a pregação do evangelho e não tenha dado crédito. Talvez ela fique até brava comigo. Talvez ela não preste mesmo, até mereça ir para o inferno. Senhor, se o Senhor realmente quer que eu fale do teu amor para essa pessoa, me dá um sinal. Tipo, ela poderia virar para trás, olhar para mim e dizer, por um acaso, você tem uma mensagem para o meu coração que pudesse fazer valer essa minha vida inútil, que eu estou por um fio de dar cabo. Seria muito mais cômodo se antes de Deus mandar Moisés andar, marchar com o povo, ele já tivesse aberto o mar. Imagine Moisés, porque Moisés estava diante do mar fechado e de um povo egípcio atrás.
Ele clama ao Senhor e o Senhor diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Imagine Moisés dando um primeiro passo na água, um segundo, um terceiro, nada acontece. De repente ele tem água pela cintura, nada acontece. De repente ele está com água pelo pescoço, nada acontece. 2 jovens do povo têm que buscá-lo lá no meio do mar, trazê-lo para fora, ele está ofegante, desmaia, alguém faz respiração boca a boca. Que ridículo, irmãos. Não é melhor abrir antes de andar? Senhor, se tu queres que nós andemos, abra. E o Senhor diz: não, se vocês querem que abra, andem. Retomem a construção do templo e eu farei um milagre. Não, Senhor, faça o milagre e depois nós fazemos o que temos que fazer. Por alguma razão, Deus decidiu que não seria assim. É preciso obedecer, pôr em prática, transformar a fé em ação. Porque, como disse o profeta e o apóstolo Paulo repetiu, o meu justo viverá pela fé. A fé não é um conceito, nem um conjunto de informações. A fé é a força que move a nossa vida na direção de uma vida que agrade o coração de Deus. Jesus nos ensinou que é possível andar sobre águas, que mortos podem ser ressuscitados, que a vida pode ser abundante, desde que nós temos ouvidos a Deus, demos crédito à sua palavra e demos passos na direção da obediência à sua vontade. Vamos fechar os olhos por um instante? Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos. E que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.